Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Bira. Obrigado pela tua presença. Se você é novo aqui no canal Mano Mundo, já sinta-se abraçado. Obrigado pela tua presença. Espero que você goste dessa aula e de sangue, porque hoje vai sair. O debate é polêmico. Combinado? Se você já é nosso, já é do canal Mano Mundo, já é nosso amigo, mais uma vez, muito obrigado também pela tua presença de sempre. Obrigado, galera, obrigado mesmo. Hoje o nosso assunto é sobre os bandeirantes. Vou colocar as imagens aqui. A estátua do Borba Gato em Santo Amaro. Ou então o Palácio dos Bandeirantes, onde trabalha o governador. Ou então o Monumento às Bandeiras no Parque do Ibirapuera. Quem nunca viu? Olha que coisa mais linda! Ou então vamos falar sobre a rodovia Anhanguera, a rodovia Fernão Dias, a rodovia dos Bandeirantes. Gente, todos eles foram bandeirantes. E para você, os bandeirantes foram heróis ou foram vilões? Ou você não tem informação nenhuma? O que você me diz sobre isso? Se eles são heróis, é justo essas imagens? Se eles são vilões, é justo essas imagens? O que você me diz? Se você não tem opinião formada sobre isso, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final. Se você chegar ao final desse vídeo, eu sei que você vai ter uma opinião formada. E aí é claro que eu vou pedir para você me contar. É claro, aí eu prometo que eu vou conversar com você também sobre isso. Combinado? Galerinha, só lá no final do vídeo. Não precisa fazer agora, tudo bem? No final do vídeo, se você gostar, aí sim que eu vou pedir para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar e para você comentar. Mas só se você gostar do vídeo. Se não gostar, não precisa. Muito obrigado. Até a próxima. Agora, se você gostar, vai deixar passar uma chance dessa de dar uma força para o professor William. Ah, vai. Combinado? Enquanto vocês assistem essa aula massa, ao fundo, olha, som do meu amigo, meu irmão, professor Saulo Gomes. Vou deixar as redes sociais do Saulo aqui, ó. Quem quiser um professor zaço, é ele, Saulo Gomes. Gente, me desculpem os outros canais que pegam música dos outros cantores, não tenho nada contra, ok? Mas o canal Mano Mundo tem músicas exclusivas só pra gente, Saulo Gomes. Galerinha, então vamos pra aula. Vem comigo no canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história e hoje, dia dos bandeirantes. Me dê a sua opinião no final. Até já. Então vamos lá, pessoal. Como eu tinha dito, hoje nós vamos falar sobre os bandeirantes, que é um símbolo do estado de São Paulo. Olha ele aqui, o Borba Gato. Olha o Monumento às Bandeiras no Parque do Ibirapuera, o Palácio dos Bandeirantes, as avenidas Anhanguera, Fernão Dias, Raposo Tavares, entre outras. Rodovia dos Bandeirantes. Por que esses bandeirantes merecem tantas homenagens, tantas honrarias? Você conhece a história deles? Vamos conhecer um pouquinho? Então vamos lá, eu vou trazer algumas curiosidades aqui, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a história dos bandeirantes se passa ali, finalzinho do século XVI, então vamos falar aqui século XVII, século XVIII, mas é no século XIX, século XX que eles viram heróis aqui no Brasil, tá bom? Então, antes de mais nada, os bandeirantes eram colonos portugueses que viviam na capitania de São Vicente. A capitania de São Vicente, gente, era uma capitania pobre, porque a cana-de-açúcar não havia se adaptado. Então isso gerou desemprego, isso gerou fome, gerou miséria. E aí é por conta disso que os bandeirantes começam a subir a serra e eles fundam a nossa linda, nossa maravilhosa cidade de São Paulo. E isso, São Paulo foi fundado pelos bandeirantes. Uma outra curiosidade, né? Os bandeirantes eram mamelucos, né? Era mistura de brancos e indígenas, ok? E aí, em São Paulo,
eles começam a subir sentido Minas Gerais e o Centro-Oeste à busca de ouro. Agora sim quero falar quais eram os objetivos dos bandeirantes, William. Ele tinha alguns objetivos importantes. O primeiro e o mais importante sempre foi o aprisionamento, a captura de indígenas para a escravidão. É o primeiro objetivo deles. Aí você pode falar assim, ué, mas eles não são heróis? Então, primeiro objetivo, captura e aprisionamento de indígenas para a escravidão. Segundo objetivo deles, ouro, diamantes, beleza. Terceiro objetivo deles, acabar com todos os quilombos. Os escravizados fugitivos dos seus senhores montavam os quilombos e os bandeirantes lutavam para destruir esses quilombos. Tanto é que o Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, ele que destruiu o quilombo dos Palmares e matou o Zumbi, tá bom? E aí você fala assim, ué, William, mas calma aí, pô, então não tem nada de heróis. Calma, a aula tá começando. Vamos ouvir mais um pouquinho? Aguenta aí, vamos até o final da aula, beleza? E eles tinham um quarto item que eu não posso chamar de objetivo. Não era um objetivo deles, mas aconteceu, tá? Eles ajudaram a expandir o território brasileiro. Naquele período da União Ibérica, onde Portugal ficou sujeito às ordens da Espanha, os bandeirantes, eles invadiam as missões jesuítas para capturar os índios, eles guerreavam contra os jesuítas, matavam todo mundo e dessa forma eles foram aumentando o território brasileiro, invadindo as missões jesuítas espanholas. Esses foram os bandeirantes mercenários. Os bandeirantes trabalhavam para quem pagasse mais. Pagou, eles trabalhavam. Não pagou, eles não trabalhavam. Eles eram mercenários. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Tem uma curiosidade sobre os bandeirantes, tá, gente? Os portugueses brancos eram a minoria, tá bom? A maioria deles eram mamelucos, então mistura de brancos e indígenas. Mas eles tinham um contingente muito grande de indígenas. Aí você fala, ué, William, mas o indígena matava o indígena? É isso? Isso mesmo, ok? Claro que naquela época, naquela situação, as guerras tribais aconteciam por vingança, por território, ok? E os bandeirantes ficavam só olhando aquela situação e se aproveitavam e se aproximavam das tribos mais fortes, e essas tribos passavam a contribuir com os bandeirantes na derrota, na captura de outros indígenas. Ok? Então, o contingente de indígenas era muito grande e dessa forma eles atacavam, como eu disse há pouco, até mesmo as missões jesuítas. Ok? E aí, gente, os bandeirantes, eles, assim, olha, eles conseguem aprisionar o que eles querem. Ah, tá, um detalhe importante, tá? E por que o aprisionamento do índio, William? Também, eu não falei sobre isso com vocês, tá? Também por conta da União Ibérica, o tráfico negreiro estava proibido, então o índio era valioso para eles, tá bom? Esse era um motivo importante que eu já estava deixando para trás, tá? Já no século XVIII, gente, o que acontece? Eles chegam ao centro do país, Minas e o centro-oeste ali, ó, eles descobrem muito ouro, mas muito ouro mesmo. E quando eles acham que eles estão bem, que eles estão tranquilos, acabaram-se os seus problemas, vem a coroa portuguesa e aí nasce a Guerra dos Emboabas, a guerra da coroa contra os bandeirantes. E os bandeirantes perdem esta guerra, ok? Quando eles perdem esta guerra, eles são expulsos. E aí os bandeirantes, eles não veem outra opção. Eles mudaram o seu ramo de trabalho. Eles começam com as atividades comerciais, de abastecimento. Vem aí, daí que nascem os tropeiros do feijão tropeiro, mineiro, hein? Show de bola.
e é chamado de bandeiras de monções. Então, como eles perderam o seu ouro, eles começam a fazer essa atividade de abastecimento, então, dessa região lotada de ouro. E já no século XIX, gente, São Paulo cresce. Lembra que era muito pobre. São Paulo cresce por conta do café e as suas exportações, e São Paulo vira uma potência fora do comum. E aí, São Paulo, gente, foi fundamental no processo da proclamação da República. Fundamental mesmo, porque os paulistas se uniram aos militares para derrubar a monarquia. Quando eles conseguem, eles criam a República Oligárquica. Quando vocês ouvirem a palavra oligarquia, oligarquia significa poder na mão de poucos. Lembra da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais? O presidente de São Paulo, um de Minas. Então, oligarquia, o poder na mão só de São Paulo, do Rio de Janeiro. Tem vários vídeos que falam disso aqui, hein? Tá bom? Getúlio Vargas, tem vários vídeos aqui. Só que os historiadores, eles começam a escrever a história de São Paulo, mas eles não tinham muito o que falar. São Paulo agora era uma potência, mas era uma potência com um passado nada. E aí o que eles fazem? Eles criam o mito do bandeirante como heróis, como guerreiros, como fortes, como grandes, como valentes, com aquelas roupas bonitas, essas botas que vinham até o joelho, tá vendo aqui? Com aquela espingarda na mão sempre. Eles expandiram o território brasileiro. Tem até uma frase, gente, eu não lembro quem que falou, mas não é minha, ok? Só existe Brasil graças aos bandeirantes. E por que é um mito? Primeiro, os bandeirantes, gente, eles não eram grandes, não eram fortes e não eram brancos, eles eram mamelucos. Essas roupas que a gente está vendo aqui do Borba Gato, por exemplo, eles não usavam essas roupas, eles andavam milhares e milhares de quilômetros descalços. Essa espingarda aqui também não funcionava, tá bom? Era muito difícil encontrar pólvora e, detalhe, gente, eles ficavam debaixo de chuva, atravessavam rios. Vocês acham que a pólvora ia mesmo funcionar? Essa espingarda era apenas para assustar os indígenas. Então foi criado esse mito para a história do estado de São Paulo. Mas já no século XX, vamos falar de século XX também, né? O que acontece? Getúlio Vargas, gente. Getúlio Vargas, que eu tenho vários vídeos do Getúlio aqui. O Getúlio, quando ele foi enfrentar a Revolução Constitucionalista de 1932, ele mostrava esse cartaz aqui, ó. Um bandeirante convocando o paulista para a guerra. Ó. E aí, a partir deste período, que começa assim a surgir as homenagens aos bandeirantes, tá? Então a gente pode pegar a estátua do Borba Gato, tá bom? Lá dos anos 60, 63, essa estátua do Borba Gato. Nos anos 50, o Monumento às Bandeiras, no lindo, maravilhoso Parque do Ibirapuera, o Palácio dos Bandeirantes. Aí vem as rodovias bandeirantes, Raposo Tavares, Anhanguera, Fernão Dias. Aí começa a vir todas essas homenagens aos bandeirantes, tá bom? Quando a gente chega no período da ditadura militar de 64, não a do Getúlio, a de 64, cria-se então, com o apoio da elite financeira e industrial, a repressão contra o povo. Cria-se Operação Bandeirantes, que depois vira DOI-CODE, um nome que assusta, arrepia só da gente falar. Ok, DOI-CODE, então uma repressão onde o povo brasileiro luta contra o povo brasileiro. Complicado. Esse vai ser um dos nossos temas de debate, tá? O que eu queria falar para vocês, gente,
Primeiro, tá? Essa questão do debate, se os bandeirantes eram vilões ou heróis, eu quero saber de vocês qual é a opinião. Mas antes de vocês darem opinião, quero que vocês saibam a função do historiador não é dar respostas prontas. A gente apresenta dados e aí cada um acredita da forma que lhe convém. Combinado? Então, vamos lá, só para recapitular, os bandeirantes, eles fundaram a cidade de São Paulo, eles ampliaram o território brasileiro, descobriram ouro, isso tudo é verdade. Em contrapartida, exterminaram tribos inteiras indígenas, acabaram com todos os quilombos, inclusive o quilombo dos Palmares com o Zumbi, acabaram com missões jesuítas espanholas, tá bom? Então, é claro que naquele momento, naquela ocasião, talvez isso para eles se fizesse necessário. Mas eu quero saber o hoje. Porque, como sempre, gente, esse tipo de debate sempre foi, e sempre será um debate político ideológico. Sempre. Ok? Então, o patrimônio e a memória é uma luta de poder. Por isso que é preciso a nossa reflexão nesse momento. Ok? Quando eu fiz o vídeo do Luiz Gama, acho que foi o último ou penúltimo vídeo que eu postei, deixei isso muito claro, que foi apagado da história um herói negro que lutou pela libertação de quase 1000 escravizados, e aí você cria o mito da heroína branca, a bondosa, a generosa Princesa Isabel. Viu que a história, o patrimônio, ele é feito por uma elite? Tudo bem? Então vamos lá, galera. É assim, qual que é a pergunta que eu quero fazer para vocês? Primeiro, o que vocês acharam dos bandeirantes? Heróis ou vilões? Nenhum dos dois ou os dois? O que vocês acham? Essa é a primeira pergunta. Agora a pergunta quente, aquela pergunta que sai sangue. E os monumentos históricos? É disso que eu queria falar com vocês. Chegou o nosso momento. Essa estátua do Borba Gato, essa monstruosidade. Desculpa o duplo sentido, eu não resisti à estátua do Borba Gato. Para vocês, é um monumento histórico, ele tem que ficar aqui, onde sempre esteve, contando uma história, ou ela deve ser substituída? Olha essa imagem que foi feita com ele este ano. Colocaram fogo. Fora tantas outras vezes que ele amanheceu pichado. Quero saber a opinião de vocês. É um marco, é um monumento histórico? Essa estátua tem que ficar, tem que sair, tem que ser substituída? O que fazemos com ela? O que vocês acham? Este outro monumento também, no Parque do Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras. Vou botar ele bonitinho aqui, todo iluminado. E olha essa imagem agora, todo pichado. Qual que é a opinião de vocês, galerinha? Eu quero saber, de verdade, agora sem piada, sem zoeira, o que vocês entenderam desse assunto e se vocês conseguem formar uma opinião. A Europa está indo numa outra direção. A Europa está eliminando as estátuas. A estátua, por exemplo, do Leopoldo II da Bélgica foi derrubada, entre tantas outras. Mas quero saber de vocês aqui no Brasil. As estátuas, os monumentos ficam ou saem? São substituídos ou mantêm? E mais, e as rodovias com a homenagem aos bandeirantes? Seria correto mudar o nome? Ou não, o brasileiro já está acostumado, deixa como está? Ou, na maioria dos casos, o brasileiro nem sabe quem foi o Anhanguera, ou quem foi o Bartolomeu Bueno, ou quem foi o Domingos Jorge Velho. Deixa como está? Vai mudar o nome das ruas? Não é o nosso assunto para hoje, mas rodovia Castelo Branco. Eu tenho um vídeo sobre o Castelo Branco aqui também, só para assanhar. Tudo bem? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você que é novo, mais uma vez aqui,
Obrigado pela tua presença. Espero que você tenha gostado e que você volte para ver outros vídeos, tá bom? Se você tiver gostado, agora sim, só no finalzinho da aula, se você gostou, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal Mano Bundo. Vai lá, vai lá. Vai lá, eu tô esperando. Vai lá, se inscreve aqui. Beleza? Tranquilo, se inscreveu? Então curte aqui também, vai, quebra essa, curte. Agora, se você gostou muito, se você se inscreveu, se você curtiu, eu vou pedir para você deixar aquele comentário carinhoso aqui pro professor William. Então comenta, que assim o canal Mano Bundo vai muito mais longe. Combinado? Fico por aqui, galera, até a próxima aula. Canal Mano Bundo, todo dia é dia de história e hoje dia dos bandeirantes.